Hoje o tema é, meu Deus, cuidado com a inveja. Eu quero justamente caminhar com você numa manhã poderosa de ativação, numa ministração em que você será, em nome de Jesus, envolvido, tocado para um tempo novo. Então, vamos lá. Fique comigo até o final desta live, porque é importante em o nome de Jesus. E eu quero ler, para tanto, um escrito do apóstolo Paulo aos irmãos de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, que diz assim: não nos deixemos possuir de orgulho, em outras versões diz de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que texto poderoso é este, que advertência incrível é esta em Gálatas capítulo 5, versículo 26. A inveja é uma obra da carne. Aliás, você vai ver isto lá na lista das obras da carne que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Gálatas, no capítulo 5. Ele diz, a partir do versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Agora veja a primeira característica da obra da carne, que está no versículo 21, diz invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, a inveja é algo que coloca você para fora da oportunidade de herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo é categórico em dizer isto. Então, veja, não somente o apóstolo Paulo, mas Jesus também nos adverte sobre este sentimento, esta coisa que é a inveja. E ele deixa claro de onde é que vem a inveja. Lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus diz o seguinte: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, quer dizer, a inveja, as maldades, o engano, a devassidão, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus evidencia a cobiça, a inveja. Que coisa terrível é esta? Jesus nos adverte. Por quê? Porque, escute só, faz mal você não cuidar do seu interior e deixar esse tipo de sentimento dominar você. Aliás, olha só o que o escritor aos Romanos diz. Ele diz que o mundo está cheio de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade. Ele fala de que corações estão dominados pela inveja. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 29 diz: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então escute,
Não é só um prejuízo você ser invejoso, mas concordar com quem tem inveja. Veja que o apóstolo Paulo é categórico como quando fala isso. Nós precisamos estar atentos. E escute o que eu vou falar. Ninguém está aquém de sofrer inveja. Todos nós vamos enfrentar este tipo de coisa. Todos nós iremos enfrentar inveja. A inveja vem. E você precisa estar atento para que a inveja dos outros não te afete. Não te afete. Homens de Deus sofrem com inveja. Você vai olhar para Isaac e você vai ver que Isaac sofre com inveja. Lá em Gênesis capítulo 26, versículo 14, diz assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Veja, até mesmo Isaac, filho de Abraão, sofre inveja por causa daquilo que ele possuía. Você vai ver Moisés sofrendo inveja por causa da sua autoridade, do seu relacionamento com Deus. Você vê os próprios irmãos, Arão e Miriam, com inveja de Moisés e até o questionam: será que Deus só fala com ele? O próprio Jesus sentiu na pele a consequência deste mal. Olha, os sacerdotes, os principais sacerdotes, você percebe que eles possuíam uma inveja grandiosa contra Jesus. Então, escute isso. Você não está aquém de sofrer inveja. O problema é quando você dá voz à inveja que sofre. O problema é quando você dá atenção à inveja que sofre. Tem gente perguntando: pastor, inveja pega em crente? Como se inveja fosse macumba, como se inveja... E até macumba também não pega? Então escute, você precisa ignorar a inveja e os invejosos. Você precisa dar atenção, você precisa dar foco à sua vida e continuar caminhando sem se importar com o que os outros estão dizendo. Porque escute, o que os outros falam a respeito de si não define quem você é. Você precisa ter resolvido no seu coração, você precisa ter uma convicção do lugar onde você vai chegar. Então, alguém vai perguntar: pastor, como é que eu posso vencer a inveja? Primeiro, você precisa saber o que a inveja é. Então, anote aí. A inveja é maligna. A inveja é maligna. Tenha esta clareza. Não dá para fugir disto. A inveja é maligna. Escreva isto. Por isso que eu e você não podemos ser invejosos. A inveja não faz bem. Não existe esse negócio de, ai, que inveja boa. Não existe. Não existe. É perigoso. A linha é tênue entre a ideia de a inveja ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, é muito perigoso. De verdade, quem tem uma inveja excessiva é porque um dia teve uma inveja moralmente aceitável. De verdade, a inveja é maligna. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aqui em Tito nós encontramos o que Paulo por muitas vezes disse. Veja, a primeira afirmação que a gente encontra de inveja, a gente vê que a origem dela é maligna. O próprio Satanás teve inveja de Deus e por isso deixou de ser um anjo de luz e foi lançado fora do paraíso. A gente lê isto lá em Ezequiel capítulo 28. Ele pensa em colocar o seu trono acima do trono de Deus e por isso é derribado de lá.
é jogado de lá, é arrancado da presença de Deus. Porque justamente a inveja revela um coração rebelde, maligno. A inveja é a essência do próprio Satanás. Então eu e você precisamos combater este mal, nos afastar disso. Eu e você precisamos dar as costas para este sentimento. A palavra de Deus sempre nos alerta, e a gente olha para Provérbios e a gente vê que não podemos ter inveja. É um prejuízo muito grande quando você caminha pela via da inveja. Escute, é um perigo muito grande. Você não pode mudar o coração de um invejoso, a não ser que ele tenha um encontro de frente com o Espírito Santo e a mente dele seja mudada. Agora, você pode corrigir o seu coração para que não tenha inveja de ninguém. Então, entenda, a palavra de Deus nos orienta por diversas vezes que não devemos ter inveja. Inveja. Então, escute, cuide com este sentimento, não permita que este sentimento domine, tome conta do seu coração. Muitas pessoas fazem as coisas motivadas pela inveja. Elas querem mostrar que são, para poder então se equiparar a outras pessoas. Elas olham para algo que alguém está fazendo e elas querem fazer igual, para mostrar a força que tem. Há uma necessidade, e olha, às vezes não existe clareza de que é por isto que está sendo feito, mas existe lá no subconsciente, lá no interior da pessoa, a ideia, a motivação errada. Você não tem ideia, mas escute só, cruel é o furor e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27:4. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque se formos motivados pela inveja, podemos perder a melhor parte da vida. A inveja é maligna, a inveja de maneira alguma pode ser de Deus. A inveja é do próprio inimigo. As pessoas mentem por causa da inveja. As pessoas usurpam por causa da inveja, roubam por causa da inveja. As pessoas matam por causa da inveja. Então, a inveja pode ser a plataforma para que coisas maldosas, malignas aconteçam. Se afaste da inveja o mais rápido possível. Se em primeiro lugar a inveja é maligna, em segundo lugar, a inveja é enganosa. Você precisa saber disto. A inveja é enganosa. Parece uma coisa boa que está motivando você para o crescimento, mas a inveja é enganosa. Não faça nada por causa da inveja. Proteja o seu coração. Entenda qual é o seu propósito e cegamente cumpra o propósito. Lá em Tiago, capítulo 3, versículos 14 a seguir, nós lemos o seguinte: se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. Olha só o que Tiago está dizendo. Inveja amargurada quer dizer, você sofreu uma ofensa e criou uma mágoa, e depois esta mágoa se tornou uma amargura, e depois, por causa da amargura, pela inveja, você agora quer se vingar, quer alcançar um status para poder mostrar para quem te ofendeu que ele estava errado. Olha aí, ó, eu sou melhor do que você. Esse sentimento é diabólico. E ainda nós lemos sentimento faccioso, quer dizer, a pessoa faz uma facção, cria um partidarismo, faz uma divisão. Este sentimento é maligno, é rebelde. O próprio Satanás está, no meio desse tipo de coisa.
É triste porque, de verdade, o invejoso só consegue ver o que o outro possui. É aquela coisa que a grama do vizinho é mais verde, então eu quero a grama dele. Sabe? É aquela coisa de Acabe olhar para uma vinha e ter inveja. E aí permitir que Jezabel fizesse o que fez para ficar com aquela vinha para o seu esposo, para Acabe. A pessoa fica triste, ela não consegue enxergar o que ela já venceu, o que ela conquistou. Ela só consegue enxergar o que ela não tem. A inveja e a ingratidão, caminham de mãos dadas. É triste. Há um engano muito grande no coração de quem vive com inveja. Ele acha positivo, mas é justamente péssimo, é maligno, é maldoso. O final é trágico. Meu Deus. Me perdoe, mas eu tenho que ser franco. Talvez eu esteja aqui confrontando você, confrontando alguns ideais, alguns valores, mas escute o que eu vou dizer. Você precisa estar atento. Por isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para caminharmos de forma diferente, não levados pela inveja, mas levados pela presença de Deus. É triste, mas é verdade. Um invejoso comete um engano. Lá em Provérbios 28 e 22 diz: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que virá sobre ele a tragédia. Meu Deus, eu vou repetir. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que sobre ele virá a tragédia. Meu irmão, é só esperar que o invejoso acaba tropeçando, quebrando a cara e virando num nada. Quem serve a Deus sabe que tudo o que temos pertence a Ele e que nós somos mordomos. Deus confia as coisas a nós e nós precisamos usar bem tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então, não se pode invejar os outros. Você precisa entender que Deus te deu talentos, dons, aptidões, e você deve com eles trabalhar, lutar para conquistar e honrar a Deus com tudo o que você tem. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh Jesus. Mais do que isto, em terceiro lugar, entenda, você precisa saber, para vencer a inveja, você precisa saber o que é inveja, o que a inveja faz. Escute, a inveja rouba o seu foco. O que é foco? Atenção concentrada num alvo, num objetivo. E a inveja rouba o seu foco. É triste, porque a inveja pode levar você às mais diversas distrações. De verdade, a inveja te leva à frustração. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. É mais ou menos assim. Tem gente que quer usar Deus para receber de Deus bênçãos, a fim de, por causa da inveja, mostrar para os outros que ele é mais abençoado. Que perigo, que tragédia. A cobiça, a inveja, sabe? Esse tipo de coisa, de sempre estar num embate com os outros, porque quer mostrar, é um dos pecados que são condenados lá, quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20 e 17. Ou seja, você não pode ter inveja do que os outros possuem. Você precisa escolher bem o que a ti pertence. Você deve construir bem a sua vida.
sem caminhar pela via da inveja. Quem perde tempo invejando os outros, olha, deveria usar melhor o tempo investindo nos seus próprios sonhos, criando os seus projetos, estabelecendo metas, tendo o seu foco, sabe, o seu objetivo, tendo concentração, tendo o foco, a atenção concentrada naquilo que deseja alcançar. Por quê, pastor? Porque de verdade Deus tem coisas boas para você. Não deseje o que os outros possuem. Porque, olha, vou dizer, pode ser trágico se você viver sempre à sombra da comparação. Então, vença a inveja. Se você sabe o que é a inveja, aí vai a dica, como é que você deve vencer a inveja. Como? Primeiro, eu quero pontuar aqui, você só vence a inveja se você nascer de novo. Lá, na segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 5, versículo 17, nós lemos o seguinte, olha isto, é muito importante você saber esta palavra, você ter esta mensagem no seu coração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você nasce de novo, quando você estabelece sua vida em Cristo, a inveja começa a perder o valor, porque o seu foco agora é viver o novo de Deus. Quando a gente se converte, nasce de novo, nós precisamos deixar para trás as coisas velhas, os hábitos antigos, e agora encher o nosso coração da presença de Deus. O velho homem, muito embora por vezes irá desejar ressuscitar, nós precisamos mantê-lo no lugar que é devido a ele, entendendo que o Senhor tem coisas novas, coisas maiores para nós. Então, a primeira coisa, você precisa nascer de novo. Segundo, você precisa mudar a condição da sua mentalidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e engano, de hipocrisias e invejas, de toda a sorte de maledicências. Isto é, cuide para que o seu coração não seja maldoso, porque a maldade no coração te leva ao engano, ao dolo, à culpa. Não seja hipócrita de falar uma coisa e viver de outra forma. Não fale para os outros e faça o contrário. Não tenha inveja e cuidado com o que você fala, porque escute, você deve cuidar o seu coração, cuidar do seu ser interior, renovar a sua mente. E como é que você renova a sua mente? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa se relacionar com a palavra, se encher da palavra, para que a inveja, a maledicência, a hipocrisia, o dolo, a culpa, o engano, a maldade deixe de ter lugar na sua vida e no seu coração. É assim que se vence a inveja. Olhe para o outro considerando sempre o outro superior a si mesmo. Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Você precisa ter este cuidado, este coração. Este deve ser o seu coração, a maneira como você deve viver. Como é importante isto. Como é importante isto. E aí, meu irmão, você precisa confiar que a inveja não te toca, não te derruba, não te rouba. Se você tiver o foco, se você tiver a atenção concentrada, você não sofre inveja e nem sofre de inveja.
Você não inveja os outros e nem sofre com a inveja dos outros, porque você tem foco, você sabe o que está fazendo, você sabe para onde está indo. Aliás, lá em Isaías 43:13, nós lemos o seguinte: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Se você se coloca como servo de Deus, você não precisa ter medo de inveja. Não, de jeito nenhum. Você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. E ninguém pode tirar você, ninguém pode impedir você de viver cada uma das promessas de Deus. Pode se levantar A, B, C, pode vir toda sorte de gente contra você, pode vir muita gente te invejando. Meu irmão, escute, você não sofre dano nenhum, porque você sabe quem te escolheu, você sabe onde você está e você confia em Deus. Então, não tenha medo da inveja. Escute o que eu vou falar, vou pontuar e eu quero que você escreva isso. Não terei medo da inveja. Não tenha medo da inveja. Não tenha medo da inveja. Coloca isso no seu coração. Agora, escute. Tenha medo se você está invejando alguém. Aí, meu irmão, coloque a mão na consciência. Porque se você está invejando alguém, está aqui o prejuízo. Às vezes as pessoas querem que a gente dê aqui 5 sinais de que alguém está tendo inveja. E a gente quer falar sobre, olha, como uma pessoa, como identificar alguém que está tendo inveja de você. Acho bonito, acho lindo, poderia aqui passar essa manhã, essa tarde, essa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, eu poderia passar aqui, sabe, um tempão só falando de como identificar os sinais de uma pessoa invejosa. Mas eu não quero trabalhar nesse prisma. Eu quero justamente alertar você. O que, pastor? Que a inveja é maldosa, que a inveja é maligna, que a inveja é enganosa, que a inveja te rouba o foco, e que você vence a inveja num relacionamento profundo e íntimo com a presença de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Porque, escute, com inveja, sem inveja, você vai prosperar. Com inveja ou sem inveja, você vai chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Há quem diga que José errou porque contou os sonhos que teve. Escute, não foram sonhos que José teve acordado, como eu e você estabelecemos sonhos. Eu e você podemos agora sonhar com coisas assim, acordado. Poxa, daqui 1 ano gostaria eu de estar numa casa, gostaria eu de fazer uma viagem. Eu e você podemos sonhar dessa forma. Não, José literalmente dorme e sonha. E no outro dia ele conta o sonho que teve. Quem deu o sonho a ele foi Deus. Deus estava falando para ele o que lá na frente iria acontecer. Há quem diga que José errou em compartilhar os sonhos com os seus irmãos. Porque com isso os irmãos tiveram ciúme, com isso os irmãos tiveram inveja de José pela maneira como o pai lhe tratava, despertou neles uma maldade. Mas escute o que eu vou dizer. Se não fosse o ciúme e a inveja dos seus irmãos, José não teria sido um dia jogado num poço. Se não fosse a inveja e o ciúme dos seus irmãos, José não teria sido vendido como escravo. E porque foi vendido como escravo, foi levado para o Egito. Se não fosse a inveja e o ciúme dos seus irmãos, José não teria sido comprado por Potifar e não teria sido levado para a casa de Potifar. Se não fosse a inveja e o ciúme dos seus irmãos, a esposa de Potifar não teria tentado José, e tentando José, levantou uma calúnia e José foi jogado na prisão. Se não fosse a inveja e o ciúme dos seus irmãos, lá na prisão, José não teria interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. Se não fosse a inveja e o ciúme dos seus irmãos, José não teria um dia sido lembrado pelo copeiro e trazido diante de Faraó para interpretar os sonhos de Faraó.
Se não fosse a inveja e o ciúme dos irmãos de José, José não teria interpretado o sonho, e porque interpretou o sonho e não havia um homem mais capaz, então não teria sido nomeado por Faraó, dado a ele plenos poderes para se tornar governador de todo o Egito. Se não fosse os sonhos de José lá atrás que ele teve, e a inveja e ciúme que seus irmãos tiveram, um dia seus irmãos não precisariam ir ao Egito buscar comida, mas eles tiveram que ir, e aquilo que um dia José tinha sonhado se cumpriu. Entenda, você não precisa guardar para si com medo que os outros vão ter inveja. Você precisa ter resolvido dentro de você o que precisa ser feito e fazer. E se alguém fizer, tentando imitar, tentando fazer, e até se for melhor do que você, está na bênção. Viva a sua vida, tenha foco, tenha ânimo, não perca tempo olhando para o lado. Tenha foco, tenha ânimo, tenha uma direção clara. Um dia eu recebi uma família na igreja, e a família se dirigiu a mim e disse assim: pois é, pastor, nós estávamos afastados do evangelho e voltamos, e aí a gente foi visitar a antiga igreja, nós avisamos lá a pessoa que é responsável pela igreja que nós estávamos vindo para cá, e aí ele disse o seguinte: vocês vão para lá? O Júnior é um menino ainda, o Júnior ainda tem muito para aprender, o Júnior é uma criança que dirige uma igreja, o Júnior, para pensar, eu acho que ele toma mamadeira, eu acho que ele usa uma fralda, porque esse é o Júnior, é um menino. E é interessante porque aquele líder me conhece há muitos anos, desde que eu era menino. Eu ouvi aquilo, fiquei sem saber o que dizer a priori, mas fiquei pensando naquilo que eu ouvi. Primeiro me deu uma tristeza por ouvir que alguém, um líder, tinha dito isso de mim. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, eu queria saber o que o senhor fala do que ele disse sobre você. E aí eu disse: olha, eu digo que ele tem razão. Eu me acho aquém na responsabilidade que eu tenho. Eu me acho distante de ser bom demais. Tudo que eu tenho vivido é porque o Senhor tem sido fiel. Deus é que tem conduzido, Deus tem me dado sabedoria, discernimento. Se não fosse Deus, eu acho que eu estava mesmo assim, numa dependência de usar fraldas, numa dependência de ter que usar uma mamadeira. Se não fosse Deus, o que seria de mim? Eles olharam um para o outro, uau. E ele perguntou: e o que você fala desse líder? E eu respondi: eu digo que ele é um grande líder, eu o conheço, e eu sei que Deus colocou ele em lugares altos, eu sei que o Senhor tem o abençoado, eu sei que ele tem crescido a igreja, que Deus tem estado com ele. É isso que eu penso dele. Eles falaram: então, nós estamos chegando aqui, nós queremos congregar aqui. Sabe, eu não posso parar para lamentar pelo que os outros estão dizendo. Eu preciso ter foco, eu preciso dar atenção à minha vida, ao lugar onde eu quero chegar. Então esteja atento, não perca tempo olhando para os lados, olhe para frente, olhe para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, creia nas promessas, se aproprie delas e viva algo novo em nome de Jesus. Então não perca tempo tentando encontrar invejosos, não perca tempo tentando encontrar desculpas para dizer do porquê que você não é tão abençoado quanto deveria ser. Porque muita gente usa os invejosos como desculpa. Sabe por que eu não prospero? Sofro muita inveja. Sabe por que as coisas não acontecem? Eu sofro muita inveja. Pare de dar desculpas. Arregaça as mangas, trabalha, parta para cima. No seu trabalho pode ter gente invejosa. No meio da sua equipe pode ter gente invejosa, viu? Você pode ter amigos invejosos. E daí? Faça o seu trabalho, cumpra o seu propósito, arregaça as mangas e parta para cima. Porque quem te escolheu, quem te chamou, não errou quando fez isso. Te chamou para grandes coisas e você vai viver grandes coisas no nome de Jesus. É por isso, nesta fé, que eu quero orar e clamar a Deus por sua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo flua, alcance você e faça algo novo acontecer aí, em o nome de Jesus.
Busque a presença do Espírito Santo comigo. Busque a presença. Se encha do Espírito Santo. Pega todo sentimento ruim que está aí, joga aos pés de Jesus. Abra a mão disso tudo e busque a presença do Espírito Santo. Pai querido, eu te louvo pela oportunidade que tenho de clamar com os meus irmãos, de pedir pela vida de cada pessoa que está aqui participando desta mentoria bíblica, desta mentoria pastoral. Que o teu Espírito, que a tua presença se mova, que a tua glória seja derramada, onde esta pessoa estiver, que o teu Espírito Santo a ative, que o teu Espírito Santo a tome, que o teu Espírito Santo a envolva, que todo sentimento ruim, contrário àquilo que é a tua vontade e aos teus princípios, que seja tirado agora. Que ao invés de essa pessoa andar nas obras da carne, ela ande no fruto do Espírito, na dimensão do Espírito Santo, que ela possa mergulhar na tua presença, se encher de ti, que ela possa ser abraçada, ela possa ser envolvida, ela possa ser tocada por tua presença, restaurada por tua presença. Oh meu Deus, livra esta pessoa de dar atenção às invejas que sofre, que as conversas que dizem sejam ignoradas e esta pessoa possa manter, Senhor, o nível de compromisso contigo, de foco, sabendo que o Senhor está dirigindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está realizando. Eu oro nesta hora que todas as cadeias, todas as prisões espirituais e emocionais sejam quebradas agora, no nome de Jesus. Toda obra maligna seja desfeita agora, em o nome do Senhor Jesus. Todo mal que foi feito para destruir esta pessoa, todo mal que foi feito por causa de inveja, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, eu digo que vai embora, que saia, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro vida, e vida em abundância, que um tempo novo venha, que um milagre aconteça, que a ação do teu Espírito Santo seja real na vida dos teus filhos. Eu declaro um tempo novo, eu declaro portas abertas, eu declaro milagres do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro vida e vida em abundância, que esta pessoa tenha uma experiência com a tua presença e ela possa viver algo novo da parte do Senhor. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, que presença poderosa do Espírito Santo, que coisa linda que o Senhor está fazendo. Meu irmão, é tempo de você viver algo novo na sua vida. Não permita que nenhum sentimento maligno tenha vez na sua vida. Não permita que a maldição encontre pouso. Não dê atenção. Não dê razão para que a inveja dos outros te afete. Continue firme, sabendo que quem te chamou te sustenta, quem te chamou te ampara, dirige a sua vida, conduz você em vitória e de vitória em vitória. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu sei que Deus falou com você, eu sei que Deus falou. Curta, dê um like neste vídeo agora, compartilhe com alguém este vídeo agora mesmo, compartilhe com o máximo de pessoas que você pode compartilhar. Comenta aqui a sua cidade, comenta aqui seu pedido de oração. O Espírito Santo está se movendo, Deus está visitando sua vida, coisas novas do Senhor estão vindo.